Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 4, versículos de 1 a 26. Jesus conversa com uma samaritana. Confesso que eu estou há mais de uma semana enrolando para gravar esse vídeo, porque para mim esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Eu tenho bastante dificuldade de compreensão dele, então eu quero pedir para vocês paciência. E não se apegue somente ao que eu falar. A gente vai ler junto aqui, vou compartilhar as minhas impressões, mas tem muita gente que fala sobre esse texto, que prega nessa passagem. É muito incrível como o Espírito Santo direciona e revela de maneiras diferentes para cada pessoa, com foco em cada coisa, e tudo converge para o reino, para Jesus, para a mensagem de salvação. Tá? Então, esse texto ele é muito profundo, tem muitas pessoas competentes falando sobre ele. Então, hoje eu vou fazer uma leitura e compartilhar algumas das minhas impressões. Combinado? Vamos lá. Os fariseus, seita, né, de religiosos judeus extremamente zelosos pela lei de Moisés. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. De novo, aqui a competição, né? A gente viu no texto anterior que foram levar a fofoca para João, tipo, ó, aquele cara que você batizou tá batizando também. E aí? E o seu ministério? Agora são os fariseus que estão impressionados porque o ministério de Jesus já estava maior que o de João Batista, que era extremamente conhecido. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Eu acho interessante isso aqui e acho muito interessante que o texto, o autor, né, João, quem escreveu, faça questão de nos contar isso, que quem batizavam eram os discípulos. O Matthew Henry vai falar no comentário bíblico dele que isso demonstra uma humildade de Jesus e um ensinamento de mostrar que o administrador da obra, que é Jesus, trabalha através das mãos daqueles que estão dispostos a servir no reino. Então, mesmo encarnado, mesmo na terra, né, Jesus está nos ensinando que o reino é dele, a obra é dele, mas ele se alegra em terceirizar algumas funções para que a gente possa participar. Não que ele precise de nós. Nós é que temos o privilégio de participar disso. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. O Senhor, Jesus, tá? Então, Jesus resolveu sair da Judéia e voltar para a Galiléia. Era-lhe necessário, né, o que eu falei, a gente vê muito nos evangelhos, principalmente no de João, esta palavra. Era necessário. Necessário para quem? Para Jesus. Por quê? Para o propósito. Não é uma informação geográfica. Não era necessário fisicamente passar por Samaria, existiam outros caminhos. Era necessário para os planos de Jesus passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, um poço que Jacó cavou. Olha as informações que ele está nos dando. Essa terra é parte da terra que Deus deu a Abraão, concorda? Jacó era neto de Abraão e ele deu por herança a José, José do Egito, aquele José que a gente conhece a história, que foi vendido pelos irmãos como escravo do Egito. Jacó deu esse pedaço de terra para José. Então aqui a gente está falando de pessoas que vieram
da raiz hebreia de Abraão. O próprio Jacó cavou esse poço. Jesus, cansado da viagem, aí o Matthew Henry fala que isso aqui mostra a parte humana de Jesus, né? Que ele também se cansava fisicamente. Sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. É legal que João ele é muito detalhista, né? E João, nas outras histórias, ele não é detalhista. Tem histórias que João conta que nós encontramos elas muito mais completas em Marcos, Mateus. Isso nos prova que João está enfatizando o que realmente é necessário nessa história, tá? Vou só fazer um adendo. Samaria era uma cidade que tinha muita disputa, muita briga com Jerusalém. O povo se dividiu, porque em Samaria eles decidiram adorar outros deuses. Existia uma briga religiosa. Os samaritanos acreditavam que o templo deveria ficar em Samaria e era ali que Deus deveria ser adorado. Já a outra parte acreditava que era em Jerusalém. Existia essa briga sobre onde deveria ser o templo. E em Samaria existia uma contaminação com outros deuses. É um povo que se misturou. E se misturou através de cultos e através de casamento. E vamos lembrar que no Antigo Testamento isso era muito grave. Existiam várias normas a respeito do casamento, mesmo dentro do povo hebreu, do povo judeu. As pessoas não podiam, mesmo os judeus, tinham as tribos e ninguém podia casar com pessoas de tribos diferentes. Você era obrigado, era uma ordem de Deus, você tinha que casar com pessoas dentro da sua tribo. Ou seja, mesmo dentro da comunidade judaica, o casamento tinha regras e restrições. E o povo de Samaria casou com estrangeiros, ou seja, isso era uma abominação para eles, né? Então, existia uma rixa entre os samaritanos e os judeus muito grande, muito grande. Então, você chamar alguém de samaritano era uma ofensa. Os samaritanos também odiavam os judeus, era uma guerra. E esse caminho que Jesus vai fazer, da Judeia para Galileia, Samaria ficava no meio. O caminho mais curto que ligava essas duas cidades, você passava por dentro de Samaria. Os estudiosos dizem que os judeus faziam uma viagem maior. Essa viagem demoraria um dia. Eles faziam uma viagem de 3, dando a volta, passando por fora da cidade, enfrentando perigos, né? Porque as estradas tinham salteadores, ladrão, que nem hoje, igualzinho a hoje. Bandido, um monte de coisa. Então, se você faz uma viagem maior, você tem que levar mais mantimento, mais dinheiro, mais coisa. Então, você vai mais carregado e você fica mais visado, né? Era uma viagem mais perigosa. E ainda assim, era o trajeto que os judeus faziam. Ninguém passava por Samaria. E Jesus resolveu passar por lá. Chegou lá, sentou nesse poço de Jacó. Então, o texto nos diz, olha aqui, o texto reforça pra gente a raiz hebreia desse povo que se corrompeu, que se afastou, né? Que decidiu seguir a religião com suas próprias pernas. E o texto está nos dizendo que aqui era a hora mais quente do dia, né? Meio-dia, o solzão alto, e ele sentou no poço. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Alguns estudiosos dizem que isso aqui já indica talvez a perseguição social que ela sofria, porque tirar água do poço sempre foi uma função feminina. Porém, as mulheres vão bem no comecinho do dia, enquanto o sol ainda está baixo, que ainda está fresco, ou no fim do dia, quando o sol está se pondo, né? Justamente por causa do calor, para carregar água. Então, nos horários mais frescos. E elas vão juntas. Então, aqui o texto diz que ela está indo sozinha ao meio-dia. Então, os teólogos dizem que isso aqui é a indicação de que ela sofria discriminação, né, social. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Pediu água do poço para ela, esse poço que ele está sentado. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Veja que interessante, Jesus mandou 12 discípulos irem até a cidade trazer comida para 13 comerem.
A desculpa perfeita. Jesus se livrou dos discípulos porque ele sabia o que estava para acontecer. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Como você se atreve a falar comigo? Esqueceu que nós somos inimigos? Não falo com judeus e você não deveria falar comigo. É isso que ela está dizendo. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui está uma observação, né? Uma observação que João fez. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Que Jesus inverte. Se você soubesse com quem você está falando, não sou eu que te pediria água, você certamente pediria para mim. Se você soubesse quem sou eu e o que eu tenho para te dar, você viria até mim e não eu a você. Vamos pensar aqui na nossa vida antes de aceitar Cristo. Mesmo se você nasceu em família cristã, você teve um dia em que você tomou essa decisão. Então, antes desse dia, vamos pensar. Jesus nos era oferecido e apresentado. E nós falávamos, imagina, não quero. A gente não tinha ideia do que se apresentava a nós. Mas no dia que você entendeu quem era Jesus, a água que ele oferecia de vida eterna, aí você volta para Jesus. Você se volta para Jesus. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Tipo, você tá me tirando. Como que você... Essa água aí que você tá dizendo que vai me dar, você vai me dar como? Porque você não tem com que tirar água, o poço é fundo. Jesus está falando de coisas espirituais e ela está entendendo como coisas terrenas. Onde pode conseguir essa água viva? Como que você vai conseguir essa água que você está falando? Você não tem como pegar. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Olha aqui. Como você vai conseguir pegar essa água? Por acaso você se acha maior do que quem cavou esse poço aqui? Do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Essa aqui do poço que Jacó cavou, quem beber vai ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha isso aqui que poderoso. Essa água do poço, moça, ela é física. Você bebe, daqui meia hora você tem sede de novo. Essa água que eu estou te oferecendo é eterna. Você bebe e nunca mais tem sede. Veja só, somente o fato de beber e nunca mais ter sede já é um milagre, já é uma bênção, já é graça de Deus, né? Graça imerecida. Beber e não ter mais sede. Conhecer a Cristo e não querer mais nada desse mundo. Isso é um fato. Quando a gente bebe da água da vida de Jesus, quando a gente recebe de Jesus, a gente não quer mais nada. Mas olha o que ele diz, que você não só é saciado, como você se torna uma fonte. Dentro de nós se torna uma fonte de águas a pingar, a escorrer bem pouquinho, a jorrar. Quando fala jorrar, eu imagino uma torneira aberta, assim, saindo muita água para a vida eterna. Ou seja, a gente recebe de Jesus, nós somos plenamente saciados e satisfeitos. E ele nos reveste de poder e autoridade para transbordar para a vida de outras pessoas. Lembra que no começo do texto, João diz que quem batizavam eram os discípulos? Quando a água da vida entra em nós, a gente começa a jorrar para as outras pessoas, a gente começa a servir. Quando jorra, transborda. Entenda que tudo aquilo que Deus faz na sua vida não é para o seu deleite.
é para que você esteja capacitado para transbordar e abençoar mais pessoas. Nós somos um exército, somos soldados, fomos chamados a trabalhar, não a deitar em berço esplêndido, como muitos pregadores dizem por aí, como muita gente vem buscar na igreja, riqueza, tranquilidade, sossego. Você não vai encontrar isso no reino. Você recebe e automaticamente você está comissionado a repetir. Então, Jesus está dizendo isso: bebeu, vai ser saciado e ainda vai trabalhar para mim, vai jorrar na vida de outras pessoas. O dinheiro que você ganha não é para você. Claro, Deus é bom. Ele não quer que você passe perrengue, você se sustenta, mas uma parte desse dinheiro você precisa transferir para outras pessoas, seja para trabalhos ministeriais, seja para missionários fora do país, seja para socorrer pessoas próximas, irmãos, a pagar uma conta de luz, uma cesta básica, o que quer que seja. O seu dinheiro, ele não é para o seu uso único e exclusivo, ele é para abençoar outras pessoas. Deus te dá saúde, você se regozija da sua saúde, mas você também usa o seu corpo saudável para servir outras pessoas. Deus te dá salvação, você se beneficia da salvação, mas você transborda e anuncia a salvação para outras pessoas. Seja uma fonte de água a jorrar. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água. Pelo amor de Deus, eu preciso dessa água, para que eu não tenha mais sede. Aí, olha aqui, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela ainda não tinha entendido. Jesus está falando aqui, ó, vida eterna. Estou falando de céu. E ela está insistindo na água. Ah, não quero mais ter trabalho. Olha o que ela está querendo, conforto. O que eu falei aqui? Deus não nos chama para o conforto, Deus nos chama para o trabalho. Mas essa mulher é a representação da nossa carne. É isso que a gente quer. Deus está nos oferecendo grandes coisas no céu. E muitas vezes o nosso olho está fixado aqui, ó, em coisas da terra. Não quero mais ter trabalho. Não preciso voltar. Não precise ser envergonhada em vir esse horário, escondida, sozinha, porque ninguém fala comigo. Me livra do trabalho braçal e me livra da humilhação, então, por favor, que aí eu não volto mais aqui. Quem nunca, né? Aí, olha aqui, ela não estava entendendo o que Jesus estava falando, ele dá um tiro de canhão para ela finalmente entender. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Já pegou na casquinha da ferida. Primeiro, como ele sabia que ela tinha alguém, né? Chama seu marido e volte. Aí ela responde: não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Talvez, o texto não diz, tá? Mas talvez ela tenha falado isso aqui, tipo, ó, você não sabe nada da minha vida, nem marido eu tenho. Talvez. E aí Jesus diz: você tá certa, você não tem mesmo. O fato, olha aqui pega na veia, é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. Você já teve 5 maridos. Aqui a gente não sabe as condições, de alguns ela pode ser viúva, de outros ela pode ser divorciada, pode ser viúva dos 5, não saberemos. Teve 5 maridos oficiais. E o homem com quem agora vive não é seu marido. Então você teve 5 homens e agora esse você está juntada. Para quem acha que morar junto, porque hoje em dia existe essa falácia, né? Ah, é a mesma coisa, só juntou os trapinhos, é a mesma coisa que tá casado. Jesus está dizendo aqui, não é não. Não é não. Casamento, você tem que seguir as regras do país em que você tá, né? Enfim, se o país diz que para estar casado você tem que assinar um documento, esse documento precisa estar assinado. E você precisa seguir as regras de Deus, você tem que se casar diante do Senhor, seguindo aquilo que o Senhor nos diz como casamento. A união de 2 pessoas desimpedidas, de sexos diferentes, unidas para a vida
toda. Esse é o casamento que Deus ensina. Então você tem que estar dentro das duas leis, a do seu país e a de Deus. E é isso que ele está falando aqui. Você não tá. Você mora junto. Então, você crente que mora junto e tá enrolando aí para assinar papel, só Deus sabe por quê? Porque já tem a casa, já tem tudo, já tá junto, não sei qual é a dificuldade. Tome tenência e regularize a sua situação. Case, assine os papéis, receba a bênção do seu pastor e feche essa porta aberta para Satanás na sua vida. Aí Jesus continuando aqui, né? O que você acabou de dizer é verdade. Aí ele deu um jab, um direto, né? Porque aí pegou ela de surpresa. Olha como ela muda. Veja a postura dela agora a partir dessa informação. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Aqui ela finalmente compreendeu que ela não estava falando com qualquer um. Aí, já que eu entendi que você é profeta, então peraí, vamos mudar de assunto. Me esclarece uma coisa. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A pastora Camila Barros fala que essa pergunta dela aqui é o seguinte: quando você adora, você leva sacrifícios de arrependimento, de pedido de perdão. Então, o que essa mulher está dizendo aqui é para onde eu levo o meu sacrifício de arrependimento do meu pecado. Faz sentido. Talvez seja uma interpretação boa, bem interessante. Eu gostei. Mas é uma interpretação dela, né? Jesus declarou: creia em mim, mulher. Você não precisa, não é lugar de templo, não é lá, não é cá. É creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste o monte, nem em Jerusalém. Meu anjo, já eu tô vindo buscar vocês, vai ser na Nova Jerusalém. Tanto faz. Adora na praia, adora no monte, adora em São Paulo, adora na China. Adore onde você estiver, tanto faz. O foco sou eu. O importante sou eu, é Jesus. Sendo Jesus, você adora onde você quiser. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Olha o que ele está dizendo aqui. Vocês, samaritanos, estão errados. Ai, todos os caminhos levam a Deus. O importante é a gente ser uma pessoa do bem. O importante é ajudar o próximo. Não, Jesus está dizendo aqui que existe jeito certo de adorar. Jesus está deixando claro que não tem jeitinho. E ele diz que a salvação vem dos judeus. Por quê? Quem é a salvação? Ele mesmo. Ele, Jesus, filho de José e Maria, raiz dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Já chegou, estou aqui. Vocês vão adorar em espírito e em verdade. O templo é dentro de vocês. Você é o templo. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito conecta com espírito, tá? Aqui eu não gosto do jeito que tá escrito. Se tá falando de Deus, tem que ser espírito maiúsculo, tá? Espírito. E é necessário que os seus adoradores adorem em espírito minúsculo, porque aí é o nosso espírito. Disse a mulher: eu sei que o Messias... Aqui, por que tá chamado Cristo? Porque ele tá escrevendo em grego, tá? Messias era o nome do Messias em hebraico, e Cristo é o mesmo nome para Messias em grego. Por isso que tem essa tradução, porque João está escrevendo em grego. Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Meu Deus do céu, Jesus está falando: sou eu sou a água da vida. Vocês não vão adorar aqui, não vão adorar ali, vão adorar em espírito. Se você crer em mim, você não precisa adorar em lugar nenhum. Aí ela: eu sei, o Messias está chegando. E Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Acorda, menina. Aqui a gente costuma usar uma expressão quando a pessoa está com dificuldade de compreender. Fala: meu Deus, qual é a sua dúvida? É isso aqui que Jesus está falando. Aí ele diz:
abertamente: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Estou falando disso desde a hora que eu te falei da água viva. Quantas vezes Jesus falou diretamente conosco e a gente está lá batendo a cabeça, focado em coisas terrenas. Os nossos olhos estão mirados em coisas terrenas. Do que essa mulher fala? Da água. Ele fala que a água é eterna e ela está insistindo na água do poço. Fala do templo, ele diz que o templo não importa, que é o espírito, e ela está insistindo no templo. Enquanto nós ficamos com o nosso foco, com o nosso olho nas coisas dessa terra, nós somos incapazes de compreender o que o Espírito nos fala e nos ensina. A gente fica igual essa mulher, com a conversa de doido. Jesus está falando de uma coisa e ela está entendendo outra. Ele fala A, ela entende B. Coloque seus olhos nas coisas espirituais para entender as coisas espirituais. É o que Jesus fala aqui. O Espírito de Deus se conecta ao seu espírito. Então, se você conecta com o Espírito do Senhor, você entende do que Ele está falando. Que eu e você hoje estejamos dispostos a tirar os nossos olhos das coisas materiais e carnais e focar mais nas coisas do Espírito. Que Deus te abençoe.